Olá, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, continuando sobre o Framework Scrum, nós vamos falar do Pre-Game. E o Pre-Game é todo o processo de planejamento desse produto, de um produto como um todo, da próxima release, de um roadmap de evolução desse produto e onde os requisitos são representados através de um backlog de produto composto de histórias. Iniciando então com um planejamento que vai resultar neste backlog. Eu gosto muito dessa imagem do livro do Mike Cohn sobre planejamento e ele enfatiza que a gente planeja até onde a gente consegue enxergar e que a gente deve replanejar cada um novo horizonte. Ele diz que isso aqui é o planejamento da cebola, porque esse planejamento é visto, né, dentro dos times ágeis e dentro do Scrum em particular como uma cebola de várias cascas. A gente planeja todo dia, a gente planeja cada um dos sprints, a gente planeja cada uma das releases que é composta de sprints, a gente planeja cada um dos produtos na forma de um roadmap de diferentes releases e assim por diante. Então, tipicamente, os níveis estratégicos e gerenciais do negócio, eles vão gerenciar esse planejamento em termos de portfólio, em termos de estratégia organizacional, e os times ágeis, eles vão trabalhar principalmente em termos de diferentes releases de um determinado produto. Então, a gente vai fazer um roadmap de um produto organizado em diferentes releases e cada uma dessas releases formadas de sprints e as sprints são formadas de dias. Nós vamos falar depois um pouquinho mais da abordagem ágil de planejamento, mas aqui a gente já vê mais ou menos isso. A release como um todo, a gente tem que entender qual é o escopo dela, qual é a data com a qual a gente está trabalhando e quais são os recursos que a gente tem em disposição. E com base nisso, a gente vai fazer um planejamento de release. Eu não posso perder essa data aqui, porque ela é uma janela de lançamento de produto. Ou eu não posso lançar o produto se ele não tem essas coisas aqui. Então, são condições de satisfação, que obviamente fica num ciclo bastante complexo, uma vez que chegar num consenso dessas condições de satisfação é muito difícil. Esses diferentes critérios, eles podem ser conflitantes entre si. Quando a gente organiza uma release, então, a gente vai para o planejamento de cada uma de suas interações. Então, de novo, a gente vai definir qual é o escopo daquela release, a gente vai planejar a interação que a gente vai iniciar e quando a gente terminar, a gente retoma esse ciclo de volta para o planejamento da próxima release. E às vezes, com o aprendizado de uma ou mais iterações, a gente tem que voltar ao planejamento do produto. Então, em termos dos artefatos do Scrum, o pre-game é sobre esse planejamento e sobre o backlog do produto. O início de tudo, então, é a criação desse backlog de produto, né, num período relativamente curto, e isso envolve a participação de vários stakeholders. Na disciplina, por exemplo, a gente vai falar um pouco de um método chamado Lean Inception, que é uma forma de aproximar essas pessoas para definir o que é o mínimo necessário para atender as expectativas, jornadas e as pessoas, a fim de comprovar determinadas hipóteses de que o produto vai ser útil, vai ter um valor. Então, nesse processo, que tem várias formas, né, a ideia é a gente ter requisitos iniciais, atribuição de prioridades e não se vai gastar muito tempo definindo com detalhe esses requisitos, vai se coletar muitos. Do ponto de vista de sistema também, nesse pre-game se espera que a gente tenha uma estimativa, um design inicial, né, da arquitetura do sistema, com as estimativas grosseiras, né, de datas de curso, definições de equipe e daquilo que tem que ser desenvolvido. Então, na verdade, isso é um processo que às vezes a gente chama de envisioning, às vezes a gente chama de concepção, na verdade, às vezes a gente tem uma ideia inicial, um horizonte de tempo no qual a gente pode fazer isso, uma data máxima de desenvolvimento, como eu disse, às vezes
Pode ser muito mais importante eu lançar o produto desde que ele tenha as funcionalidades X, Y, Z, mesmo que não sejam as melhores, mas eu não posso perder essa data. Outras vezes é fundamental que ele tenha essas coisas, não interessa que data que seja, porque o estrago que pode ser feito, a imagem que pode ser feita do produto é muito pior. Então, cada caso é um caso, mas isso mostra que a gente tem essa ideia, a gente tem múltiplas visões, múltiplos stakeholders que representam diferentes interesses. Ah, eu quero fazer um produto inovador da receita. Então, pode ser o auditor, pode ser alguém representando o usuário, pode ser a consideração de diferentes tipos de usuários, pode ser alguém que está falando da gestão de diferentes plataformas, né, para, sei lá, o lançamento desse produto no celular, o lançamento desse produto em versão para computador, o lançamento desse produto na sua versão online, pode ser especialistas contadores, pode ser, enfim, muitas pessoas representando aquele negócio. E alguém que vai guiar aqui esse processo, né? A gente tem aqui o Scrum Master, a gente tem alguns elementos técnicos, né? Alguém vai virar depois o dono de produto e se tem que então criar nesse processo essa visão do produto, o backlog inicial, uma visão geral de como esse produto vai evoluir ao longo do tempo, né? E adquirir o máximo de conhecimento que a gente tem isso através de um processo de construção disso aqui. Às vezes a gente começou já com uma ideia que já teve determinadas experiências anteriores e a gente inicia não com uma ideia nova, mas com alguma ideia pivotada também. Então, é importante destacar que todo esse processo de envisioning que está colocado aqui para a geração desse backlog, ele não sai do nada. Alguém já pensou que é importante talvez atender uma determinada ideia com uma solução de software, já passou por algum filtro estratégico, já se decidiu abortar determinados caminhos para que a gente chegue nessa fase de envisioning. E o resultado dela, que seria uma release com um roadmap e como essas releases estão organizadas dentro desse roadmap e assim por diante, ela é esse resultado. E isso é um projeto de software, né, gente? Então, a cada momento, a gente tem que assegurar que existe o financiamento para que a gente desenvolva esse produto. O financiamento de começar a desenvolver uma release, estabelecer um desenvolvimento de produto através de um roadmap de releases, um financiamento para fazer esse envisioning e refinar essa ideia, um financiamento para a primeira release e depois a gente tem que garantir, né, um financiamento para cada uma dessas releases e para cada um desses sprints. Então, sendo bem sincero, o Framework Scrum propriamente dito, ele é muito vago dentro desse pregame. A gente tem que recorrer a outros métodos para fazer isso aqui, mas ele pressupõe como entrada, né, como um de seus artefatos, então, o backlog de produto. O backlog de produto, então, pode ser visto mais ou menos como uma lista de casamento, né? Então, tudo aquilo que está no topo dessa lista, a gente sabe que é prioritário, está tudo muito bem detalhado e a gente enxerga a importância disso no curto prazo. E tudo que está colocado aqui, a gente não vai perder tempo fazendo o detalhamento, porque tão cedo a gente não vai abordar essa questão, não nessa release. Então, tudo que vai ser abordado na próxima sprint está detalhado, tudo que vai ser colocado ao longo dos sprints de uma determinada release está mais ou menos entendido, e aquilo que vai estar no futuro, na release, a gente pensa depois. Idealmente está expresso na forma de que cada item tem um valor para usuários ou clientes específicos desse produto, naquele formato que eu falei, como um bababá, eu desejo bababá. Isso está priorizado, isso está dado um tamanho que a gente vai fazer estimativas rápidas.
O dono do produto vai ficar constantemente olhando para esse backlog, repriorizando as coisas de tal forma que ele seja um elemento dinâmico. É o dono do produto que modifica esse backlog na hora e como ele quiser. Para quem nunca viu um backlog de produto, eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, de um site de reservas online de um hotel, né? Então, vocês vejam que tem vários itens que estão colocados aqui. Esses itens estão em prioridade 1, 2, 3 e 4, e existe alguma noção de tamanho que pode ser qualquer unidade, pode ser desde ponto de história, que a gente vai falar depois, que é uma unidade nebulosa, pode ser em ponto de função, pode ser em horas, dias perfeitos, o que vocês quiserem. A ideia é só a gente ter uma ideia de complexidade nesse momento. Então, vocês vejam que cada um desses itens aqui tem algum usuário do nosso produto sendo especificado. Por exemplo, esse aqui é de um viajante, mas esse aqui já é um de hóspede. Qual é a diferença? O viajante ainda não é hóspede, ainda não fez uma reserva, o hóspede já é um cara que fez uma reserva. Nós temos aqui também um funcionário. E vocês vejam que é fundamental, primeiro, poder fazer uma reserva, depois conhecer a infraestrutura, poder trocar as datas, mas já como cancelamento eu não tenho tanta prioridade assim. Eu também tenho uma estimativa aqui, que isso aqui tem uma estimativa de 3 unidades, seja lá do que isso significar, e que conhecer a infraestrutura tem uma estimativa de 8. E basicamente o que isso diz é que eu tenho 3 vezes mais trabalho para fazer a segunda história do que eu tenho para fazer a primeira história. E o que são essas histórias que estão dentro do backlog? Nós vamos ter aulas específicas sobre isso, mas por enquanto vamos ter uma visão geral. Elas representam requisitos, elas não são requisitos. E eu gosto dessa frase do Rassmann que diz use stories, porque a vida é muito curta para escrever tudo. E o porquê disso? E se chamam histórias porque a ideia é trocar o foco de escrever para conversar. Então, o que se quer evitar é aquela ideia de que ele explicou que queria isso, quando na verdade a necessidade dele ou o que ele queria dizer era isso. E o resultado pode ser exatamente isso que eu pedi. Eu quero que você me coloque feliz aniversário em chinês. Então, a ideia das histórias é balancear essa comunicação entre o negócio e o desenvolvimento. Elas são a base do desenvolvimento interativo, elas facilitam o planejamento, elas não são documentos, elas são elementos de planejamento. E eles encorajam uma concepção compartilhada de um produto, justamente porque quando chegar na hora da gente entender aquele requisito, a gente vai conversar. As histórias são CCC. CCC quer dizer curta, quer dizer conversa e quer dizer confirmada. O Maicon diz que uma história deve ser um placeholder para conversas que a gente tem que ter, ou seja, um lembrete de conversas que a gente deve fazer. Então, por exemplo, se eu tenho uma história como viajante, eu desejo poder fazer reservas no hotel, eu vou me lembrar de algumas conversas que eu tenho que ter quando chegar a hora. Por exemplo, eu já pago na hora da reserva, eu tenho que ter um cadastro, eu tenho que poder gerar um comprovante, o mesmo tipo de quarto custa a mesma coisa. Então, eu vou tendo essas conversas que talvez elas me gerem novas histórias e eu também tenho que ter critérios de aceitação, que são lembretes daquilo que tem que ser testado posteriormente
né? Que tem que existir como resultado disso uma reserva no nome do cliente para as datas fornecidas, que o pagamento tem que estar efetivado e associado à reserva e que os dados de envio de uma confirmação associada à reserva por e-mail, por exemplo. Então, não são exatamente os testes, mas são os grandes critérios de aceitação. E com isso a gente muda o foco de escrever para conversar. As histórias, elas não são documentação, os registros são os critérios de acessação, as histórias são elementos voláteis de planejamento, elas partem no ar. O que ficam são os critérios de aceitação, que depois vão ser a base, né, de eu dizer, ok, fui até aqui, isso aqui foi compreendido. E tudo isso tem a ver com o princípio ágil, que é a forma mais eficiente e efetiva de passar informação para o time, dentro do time, é conversar face a face. E isso está alinhado com o princípio ágil de que a maior prioridade é satisfazer o cliente através de entrega rápida e contínua de software com valor agregado e que acolher mudanças nos requisitos, até mesmo em estágios avançados do processo, que as mudanças são em benefício da competitividade do negócio do cliente. Então, qual é a forma da gente acolher mudanças nos requisitos, até mesmo em estágios avançados do processo? É justamente a gente não botar um chapéu de cowboy e sair fazendo iteração em iteração, é a gente ter um planejamento de release, com um planejamento da release e a sua divisão em várias iterações, e a cada uma das iterações a gente novamente vai fazer um planejamento. Só que isso aqui é blindado. A próxima interação eu vou pegar um backlog que possivelmente mudou. A questão é que, segundo um levantamento, apenas 50% dos projetos têm planejamento de release. Então, realmente se bota um chapéu de cowboy e se diz, eu vou fazendo sem esse planejamento. E aí, obviamente, a gente não consegue priorizar o que tem valor para fazer uma release de valor e para fazer com que o produto evolua de uma forma adequada. Então, esse backlog de produto deve estar em constante revisão e evoluir para acomodar mudanças que sejam mudanças necessárias ao negócio, bem como de todos os aprendizados que a gente está tendo ao longo desse processo. E essa noção de release, ela pode seguir noções como mínimo produto viável, a mínimo marketable features, ou seja, o conjunto mínimo de features que tem que ter para eu lançar no mercado, ou o conjunto mínimo de features que tem que estar numa release, senão ela não estaria completa. Então, a base de tudo é o planejamento da release como um todo, o planejamento da iteração e o replanejamento constante. Na sequência, então, nós temos duas videoaulas, uma que explica a estrutura do sprint, focando no planejamento, e outra que enfoca na sua execução e no seu encerramento.